E aí, pessoal do canal Atravessiamo, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, eu gostaria de trazer para vocês um pouco mais a respeito de trabalho, o tema que a gente mais fala nesse canal. Mas dessa vez eu queria trazer um conteúdo um pouquinho diferente. Eu não sei se é um pouquinho diferente, mas eu queria trazer para vocês como que foi a minha experiência procurando trabalho. Só que diferente dos outros vídeos que a gente já trouxe aqui pro canal, dessa vez eu queria falar para vocês como que foi para eu entrar na empresa que eu estou trabalhando atualmente. Atualmente eu estou trabalhando de carteira assinada, né? Então, diferente do processo para você encontrar um buy, para você entrar numa empresa com carteira assinada aqui no Japão, o processo é um pouco, na verdade não é um pouco, é bem diferente do processo para você arrumar um trabalho de meio período. Eu queria trazer para vocês aí, então, como que foi a minha experiência. Vai que algum de vocês aí planeja vir aqui para o Japão e trabalhar numa empresa japonesa ou com mais pessoas de fora do país ou algo do tipo. Bem, começando do começo, né? Eu vim pro Japão em 2020, entrei numa escola de japonês. Estudei japonês por um tempo considerável e intensivo, uns 6 meses. E depois disso eu fui pra Senmongakko, equivalente ao curso profissionalizante do Brasil, mas assim, o que você estuda é diferente de um curso profissionalizante do Brasil. E aqui, esse curso profissionalizante, ele basicamente te educa, ele fornece conteúdo para você estudar o que você vai fazer na empresa. Então, assim, você aprende uma habilidade especial lá dentro desse curso profissionalizante e você provavelmente vai trabalhar com algo relacionado a essa habilidade especial que você aprendeu, né? E no meu caso, eu estudei design mecânico. Né? É uma área que no mundo inteiro falta pessoas nessa área. E no Brasil eu já estava fazendo curso de engenharia mecânica, então eu resolvi tentar ligar. Só que assim, tem o mundo da engenharia mecânica e tem o mundo do design mecânico, que é um mundo pequeno dentro do mundo da engenharia mecânica. No fim das contas, não era exatamente o que eu queria estudar. Mas bem, eu já estava aqui no Japão, eu já estava estudando e assim, eu estava recebendo para estudar, então, bem, eu não questionei muito isso. Por que eu falo do curso profissionalizante? Um dos requisitos para você trabalhar aqui no Japão, numa área que não seja fábrica, né? Bastante brasileiro, bastante descendente de japoneses vem aqui para o Japão para trabalhar na área de fábrica, etc. Eu, por exemplo, por não ser descendente, eu não consigo trabalhar nas fábricas. Eu preciso trabalhar em alguma área que tenha ligação com a minha formação. Bem, eu estava estudando engenharia mecânica no Brasil e eu não concluí o curso, então a única formação que eu tinha era a formação de design mecânico aqui no Japão, né? Então, se você está aí vindo do Brasil, você já tem, de repente, a graduação, você já tem mestrado, tem doutorado, você já tem aí um step a mais, você já está mais perto de achar o trabalho, né? A não ser que você seja, de novo, descendente, que daí o processo ele muda e, assim, eu acho que as coisas que eu vou trazer nesse vídeo não se aplicam muito bem pra você, a menos que você queira seguir o mesmo caminho, porque pra quem é descendente, normalmente essas pessoas elas vêm por empreiteira ou elas é diferente, é bem diferente. Mas se você vem pro Japão, estuda japonês, estuda numa escola de curso profissionalizante, ou você faz de repente uma universidade, e você quer entrar numa empresa aqui no Japão, eu acredito que o seu caminho ele vai ser mais ou menos parecido com o meu. Varia um pouco também de empresa para empresa que você quer entrar, mas, bem, o Shushoku Katsudo, né, que é o que a gente chama aqui, ele tem mais ou menos esse nagare. Um ponto que eu gostaria de citar logo aqui no começo, que é bem diferente do Brasil, é que você não começa a procurar trabalho, acha a empresa e logo, sei lá, no mês seguinte ou na semana seguinte você começa a trabalhar. Aqui no Japão, esse processo que você faz de Shushoku Katsudo, né, que é a procura de trabalho, ele acontece normalmente no seu último ano de ensino. Então, se você está lá fazendo uma faculdade de 5 anos, você forma no quinto ano, no quarto ano você vai passar por esse processo de Shushoku Katsudo. É mais ou menos isso. Eu fiz curso profissionalizante, fiz 2 anos de curso profissionalizante. Então, o primeiro ano foi normal, né? Eu tava estudando, indo pra aula todos os dias. E no segundo ano, a partir de... O ano letivo que começa em abril, a partir de abril, assim, já entra essa coisa de Shusho Katsudo. E aí muda, basicamente, a escola, ela muda um pouco, porque o processo de Shusho Katsudo, ele é basicamente assim. Você tem que participar de um seminário, seminar que eles falam aqui, né?
A tradução direta seria seminário, mas você tem que participar basicamente de uma explicação a respeito da empresa primeiro. E normalmente demora meia hora, uma hora, e assim, durante a sua experiência de procura de trabalho, você vai participar de, sei lá, 10 seminários diferentes, sabe? E o interessante é que algumas escolas, não todas, deixam você faltar da aula se você preencher uns papéis lá e dizer que você está indo assistir o seminário de tal empresa, em tal lugar, e por isso você não consegue ir, sabe? A minha escola, ela permitia isso. Pelo que eu sei, a escola da Juliana não permitia isso. Então, dependendo da sua escola, esse processo pode ficar mais fácil ou mais difícil, né? Então, a minha escola, ela deixava fazer isso. Eu não cheguei a fazer tantos, igual eu falei que muitas pessoas fazem 10, 20. Gente, eu já li alguns artigos que dizem que japoneses participam de 100 seminários diferentes, sabe? Tipo, que é uma doideira, assim. Eu não tive nenhuma pessoa perto de mim que fez isso. Eu não sei se é verdade, mas eu já li algumas coisas a respeito disso. Primeiro você participa desse seminário, né? Meia hora, uma hora. Alguns deles você pode ir até a empresa e daí você fica lá um dia ou meio dia. Eles mostram mais ou menos o que você faria se você fosse pra lá. Eles deixam você, tipo, ter a experiência de trabalhar em diferentes setores pra ver se você gosta ou não, né? E no final desse seminário, eles mais ou menos eles pegam o seu e-mail, mandam uma mensagem lá dizendo pra você: olha, se você teve interesse na nossa empresa, manda seu currículo nesse link aqui, ou manda o nosso currículo por e-mail, manda o seu currículo por e-mail, né? E daí começa, de fato, a sua troca de mensagens com a empresa, né? Até então não tem muito, tipo, você passando o seu currículo, essas coisas, sabe? Enquanto você não assistiu o seminário da empresa, você não precisa considerar que você já tem alguma ligação com a empresa, né? Depois disso, depois que você manda o seu currículo, tem primeiro, obviamente, a avaliação da pessoa. Ela vai ver o seu currículo e vai ver se você é compatível ou não com a empresa. Mas assim, a menos que você seja, sei lá, eu me formei em design mecânico e estou procurando um trabalho na área de enfermagem, sabe? Normalmente eles vão te chamar para a primeira entrevista, se não for tão grande assim a discrepância, né? E daí entra a parte da entrevista, só que alguns vão direto para a entrevista, outros não. Tem um teste aqui no Japão chamado SPI, né? É um teste de conhecimentos gerais. Algumas empresas, elas têm somente esse teste. Algumas empresas têm um teste aí de conhecimentos específicos, né? Então, por exemplo, eu estudei design mecânico, eu vou lá ter que responder algumas perguntas referentes à física, à matemática, normas de desenho técnico aqui do Japão, ou vou ter que fazer alguma coisa com o AutoCAD, sabe? Algumas empresas, elas têm isso. Essas daí são um pouquinho mais difíceis, né? Entra também porque, assim, algumas elas oferecem esses testes em inglês, outros em japonês. Só que, assim, mesmo que elas ofereçam pra você esse teste em inglês, é um teste voltado pra japoneses. Então, assim, as atualidades que eles se referem são atualidades do Japão. Assim, eu fiz esse teste uma vez e eu entendi o que estava escrito lá, eu entendia tudo que estava escrito em japonês, tudo que estava escrito em inglês. Só que, assim, eu não fazia ideia do que eles estavam falando, porque são atualidades aqui do Japão. Então, assim, eu não vejo muito ponto de passar um teste desse para pessoas que não são japonesas. Então, inclusive, eu vou mostrar para vocês, eu tenho um livro aqui que eu comprei para resolver e para estudar para esse teste, que eu nunca usei, honestamente. As escolas, elas pedem para você estudar para esse teste. Eles até dão Mogishiken, eu vou colocar aqui, Mogishiken, mas é basicamente é uma prova de teste, é um simulado. Pronto. É um simulado. Algumas escolas, elas fazem esse simulado para você já ir se acostumando, porque muitas empresas, elas pedem essa prova. Pronto. Esse aqui, o livro que eu falei para vocês, eu comprei ele e tá escrito aqui que ele tem Digimondai. São os problemas da atualidade. Se vocês verem, olha aqui, tá 24. É pro ano que eu fiz o Shushokatsudo, foi o ano que eu utilizei. Esses livros, eles são atualizados anualmente, então, assim, esse livro aqui, ele já não é tão recomendado para as pessoas que vão que vão procurar trabalho ano que vem, por exemplo, porque as atualidades que estão aqui são referentes ao ano de... Tá aqui a versão de 24, mas, assim, ele é de 2023, tá? Ele tem as atualidades de 2023. Então, só mostrar pra vocês um pouquinho. Olha, tem várias perguntas e várias respostas. Eu não cheguei nem a ver. E tem de várias áreas diferentes também, sabe? Tem de leis, tem Shakai Mondai, que são, assim, coisas da sociedade. Problemas da sociedade, olha. Kourei Shakai. Tem coisas referentes a, tipo... A população do Japão tá envelhecendo. Então, tem coisas referentes a
Bem, isso, geografia, tem de tudo. Então, com um livro desses aqui, você basicamente consegue se preparar para esse tipo de prova. Então, primeiro, voltando, tem o seminário que você participa. Algumas empresas, elas pedem essa provinha antes de chamar você para entrevista. E daí, depois dessa entrevista, depois dessa prova que você faz, normalmente já entra a entrevista. E daí, de novo, varia de empresa para empresa, mas normalmente você tem de 2 a 3 entrevistas. A primeira entrevista você vai fazer com a área de recursos humanos, lá, né, o pessoal que é à frente da empresa, né? E eles normalmente não vão te fazer perguntas relacionadas com a sua área em específico. Eles vão fazer umas perguntas mais pessoais, vão assim, ver se você é uma pessoa que consegue conversar de boa, se você não é muito introvertido, se você vai conseguir aprender as coisas referentes ao trabalho. Então, assim, nada referente ao que você estudou na... Talvez eles perguntem, sabe? Tipo, o que você estudou? Mas assim, vai ser mais pra saber se você consegue descrever o que você estudou, pra saber se, tipo, você não foi pra escola só pra marcar presença, tirar um diploma e sair, só pra saber se você realmente tem na sua cabeça o que você estava estudando lá, né? E também eles vão usar isso para passar para a pessoa que vai fazer a segunda entrevista, caso você passe na primeira. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica para vocês referente à primeira entrevista, seria quando vocês forem sentar com o entrevistador, se você for no local, no meu caso eu tive a entrevista online, então foi aqui de casa, foi um pouquinho melhor por ser assim. Ainda assim eu terminei todo suado. Tava quente na época, mas assim, eu fiquei nervoso. Falem, sabe? Falem bastante, mostrem que vocês têm, assim, que vocês não são aquelas pessoas que, tipo, respondem a uma pergunta feita com uma palavra só e depois disso não mostra interesse nenhum. Mostra que o seu propósito de estar nessa entrevista não é responder as perguntas do entrevistador, mas sim fazer uma propaganda sua, sabe? Dizer que você é bom em tal área, que você gosta de fazer tal coisa, que você tem interesse em evoluir pra tal coisa, essas coisas, sabe? Básico de entrevista. Falando pra vocês, em 2023... Foi em 2022, né? Foi a primeira vez que eu tive realmente contato com uma entrevista de emprego. Eu comecei a trabalhar bem cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos, foi um negócio de família daí, né? Desde então eu fui trabalhando só com coisas de família, sabe? Então, assim, a primeira entrevista pro emprego de carteira assinada, assim por dizer, eu já tinha feito arubaito antes, né? Eu já tinha feito trabalho de meio período antes. Mas foi a minha primeira experiência com uma entrevista para um trabalho de carteira assinada. Então, assim, eu fiquei nervoso, óbvio. Mas eu acho que eu fui bem na primeira entrevista, etc. Enfim, não é esse o ponto, mas vocês têm que ter em mente que a primeira, a segunda e a terceira entrevistas, elas são feitas com propósitos diferentes. A primeira, igual eu te falei, é mais pra ver como que você é, se você é uma pessoa introvertida, extrovertida, etc. E a segunda, normalmente ela já passa daí para um conteúdo um pouquinho mais voltado para o que você estudou na escola, na universidade, né? Então, vão ser perguntas um pouco mais específicas, né? E provavelmente essa segunda entrevista, ela vai ser com uma pessoa que já vai ter uma certa ligação com o trabalho que você vai desempenhar na empresa, caso você seja aprovado. E normalmente para aí, normalmente vai até a segunda entrevista, mas algumas empresas, principalmente as empresas um pouquinho menores, elas têm essa terceira entrevista, que daí você faz a entrevista diretamente com o chefe do seu grupo, ou de repente o dono da empresa. E daí vai mais pra ver, tipo... Ele vai fazer provavelmente perguntas relacionadas tanto com a primeira entrevista quanto com a segunda, sabe? Pra ver como que você é como pessoa, né? E referente ao conteúdo que você estudou também na escola. Então, eu não tenho experiência com essa terceira entrevista. A minha empresa, ela era um pouquinho maior, assim... Não é uma empresa gigante, só que, assim, é uma empresa que contrata muitas pessoas todos os anos, né? Então, fui só até a segunda. Caso você passe em todos esses processos, né? Na verdade, não. Você passando na primeira entrevista, alguns deles, eles mandam pra vocês um teste. Eu não diria teste, não tem como você passar ou você reprovar, mas assim, aqui no Japão ele tem esses tipos de testes que avaliam a personalidade, que não avaliam, mas assim, definem a personalidade da pessoa que eles estão contratando. Então, é um teste assim com várias perguntas, bastante perguntas mesmo, assim, demorado, 30 minutos, 1 hora pra você responder. Mas são várias perguntas de cunho geral, na verdade, assim, você é uma pessoa que gosta de passar tempo com a família? Você é uma pessoa que valoriza o trabalho? Daí tem uma escala, sabe? Sim, mais ou menos, não, coisas assim, sabe? E com base nisso eles meio que moldam a sua personalidade. Eu esqueci o nome desse teste, mas assim, se eu lembrar eu vou colocar pra vocês aqui nesse cantinho. Eu vou dar uma pesquisada e vou colocar.
Eles fazem isso normalmente nesse período aí mesmo que você está fazendo as entrevistas para você entrar no trabalho, e depois provavelmente eles vão fazendo esses testes quando você já está na empresa. Eu já fiz esse teste pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Sim, eu não vejo muito o ponto desses testes, mas assim, os japoneses eles gostam bastante, eles fazem bastante esse tipo de teste. Enfim, você passou em tudo isso, passou por... Vocês estão vendo o quão, assim... Igual como eu disse, no Brasil eu não tinha experienciado isso. Eu não sei se para você entrar numa empresa grande aí no Brasil, você tem que passar por todo esse processo, né? Mas aqui você tem. E isso foi bem novo para mim, e ainda mais considerando aquilo que eu falei para vocês no começo, de que você começa esse processo no último ano. Um ano antes de você se formar, muitas pessoas elas já sabem em qual empresa elas vão trabalhar, sabe? Algumas recebem essa aprovação de mais de uma empresa. Essa aprovação no final, ela é chamada de naite. Então, se você passou na última entrevista, eles vão mandar para você uma cartinha, ou por e-mail, ou diretamente na sua casa. Eu recebi os dois, dizendo que você recebeu uma naite. O que é essa naite? Essa naite, ela está dizendo que a empresa quer te contratar a partir do momento que você se formar, entendeu? Então, você vai se graduar em março do ano seguinte. Você recebeu essa naite em setembro do ano que você está. Você só vai se graduar lá na frente. A empresa, ela demonstra esse interesse. Então, ela basicamente seleciona as pessoas que ela quer contratar com, sei lá, alguns meses, talvez até um ano de antecedência para a entrada dessa pessoa, sabe? Então ela já mais ou menos sabe as pessoas que vão entrar. Isso é bem diferente. Acredito que isso não tenha no Brasil, né? Até porque no Brasil você faz a entrevista, etc. Você passa, muitas pessoas começam na semana seguinte ou no mês seguinte, né? E você passando por tudo isso, você recebe essa naite, né? Eu recebi a minha naite foi um pouco antes das férias de verão, então acredito que tenha sido ali por volta de agosto, mais ou menos. E um fato interessante é que, assim, eles dizem que é melhor você conseguir essa naite antes das férias de verão, né? Por quê? Se você tiver que fazer essa entrevista, se você tiver que passar por esse processo durante as suas férias de verão, primeiro você vai perder as férias, né? Você vai ter que ficar as férias todas se preocupando com isso. E segundo, é que é muito quente. É extremamente quente e úmido. Então, assim, você vê várias pessoas passando por esse processo de Shishokatsudo aí, e elas estão andando de terno no meio de, sei lá, Shinjuku, Shibuya, todos suados, ensopados. E eu vou colocar pra vocês, se eu tiver, uma foto de como que eu me vestia pra ir pras entrevistas, né? Eu fiz essa entrevista que eu passei pra empresa que eu estou agora online, mas eu fiz também 2 entrevistas pra uma outra empresa que eu quase passei. E essa foi presencial, ficava, sei lá, mais de 1 hora daqui o lugar, então eu tinha que me vestir pra lá pra fazer a entrevista. E assim, ficava longe da estação também o local, era quente, foi assim, insuportável. Bem na época que eu peguei Covid também, então, assim, não foi uma experiência muito legal. Mas, bem, todas as experiências a gente aproveita elas de alguma forma, então eu tô trazendo aqui pra vocês hoje, né, como é que foi. Inclusive, para essas 2 empresas o processo foi basicamente igual, né? O seminário que você participa, depois tem esse teste que algumas empresas dão, outras não, sobre atualidades, sobre alguma coisa da sua área. E aí depois eles mandam aí um teste para ver como que é a sua personalidade. Você passa para a primeira entrevista, a segunda entrevista, algumas têm a terceira entrevista, e daí você recebe a naite. E daí acabou. Algumas pessoas não se conformam, não se contentam com uma naite, e elas vão fazer mais entrevistas, elas assim, tem uma possibilidade pequena da empresa, ela, sei lá, ir à falência, entendeu? Nesse período que você se formou, nesse período que você passou na empresa em setembro até março do ano seguinte. Tem uma chance dessa empresa, mesmo ela tendo te dado a naite, ela te retirar essa naite. Daí você vai ter que passar por um processo de novo para tentar entrar em outra empresa. Mas assim, não acontece com muita frequência. Não conheci pessoas que passaram por isso, mas tem que ficar de olho. Se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa que vai ficar com essa insegurança de será que vai dar ruim ou não? Bem, eu acho que você tem que pesquisar a empresa que você está fazendo antes de você entrar, né, fazer o processo de entrevista, etc. Se você tem medo dessa empresa ir para falência, sei lá, você pesquisou ela e viu que a área dela não está indo muito bem, eu recomendo você nem fazer entrevista, sabe?
Mas foi o meu caso, né? O meu caso eu pesquisei, deixei tudo certinho. Eu falei, essa empresa aqui contrata bastante gente todos os anos, então não vai ser uma entrevista tão difícil assim, né? E foi essa a minha experiência, né? Então eu trago para vocês não somente os passos que eu trouxe nesse vídeo, que ele não é o que aconteceu comigo. Esse é basicamente o padrão, né? De como você faz para entrar numa empresa aqui no Japão como um funcionário de carteira assinada. Então, caso vocês venham para cá para o Japão, ou com a Bolsa Next, ou por conta própria, e vocês queiram achar trabalho numa empresa japonesa como funcionário de carteira assinada, eu acredito que vocês vão ter que passar pelo mesmo número de passos aí que eu passei. Então, eu espero que esse vídeo tenha servido de alguma forma como um material de base para vocês saberem como que você vai fazer para achar trabalho aqui no Japão. Se esse foi o caso, deixa aí nos comentários, tá? Deixa aí nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida a respeito do que eu trouxe nesse vídeo aqui, eu acredito que... Assim, eu passei bem por cima do conteúdo, sabe? Tem várias outras coisas que eu poderia ter falado a respeito da minha experiência, né? Eu quis trazer aí mais ou menos como que é o formato padrão. Mas se você ficou com alguma dúvida ou algo do tipo, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo. Se houverem muitas dúvidas, eu gravo outro vídeo, né? Pra falar a respeito disso. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pra você que assistiu até o final. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. A gente vai tentar dar um gás nesse ano novo aí, 2024. A gente vai tentar postar mais coisas, vai tentar entrar mais em contato com vocês. Então não esquece de seguir a gente lá. É isso. Até mais. Tchau, tchau.